O Real Madrid hoje foi enfrentar o Espanhol fora de casa, fora do Santiago Bernabéu, e num primeiro tempo horrível, desgraçado de feio, que eu tava morrendo de sono. O pessoal até falou na minha live, falou, olha, até a sua cara tá diferente. Falei, nossa, tava feio mesmo. E se caso o Real Madrid empatasse hoje, sequer empatasse com o Espanhol, um Espanhol que não vencia 16 jogos, tá? O título iria imediatamente para o Barcelona, tá? Porque se o Real Madrid empatasse, não teria mais chances do Real Madrid conseguir alcançar o Barcelona, e o Barcelona já iria gritar campeão hoje, né, nesse domingo, no dia 3, né, hoje nesse domingo, dia 3, mas o Real Madrid conseguiu antecipar, e é isso que o Real Madrid tem que fazer, tá? Antecipar e antecipar, tudo bem que eles vão ser campeão de qualquer maneira ainda, muito dificilmente a gente vai vencer todos os jogos e eles vão perder todos os jogos. Domingo que vem tem o El Clássico, né, no dia 10 de maio, no mesmo horário de hoje, do jogo de hoje, às 16 horas. Vou fazer uma live também, já adiantando aqui, tá? De 1 hora de antecedência. As minhas lives são de meia hora de antecedência, mas domingo a live vai ser às 15 horas, tá? Domingo, 3 horas da tarde, às 15 horas, 3 horas da tarde. Vou fazer live aqui no Maior do Mundo pra gente bater aquele papo, bater aquela resenha, beleza? Bom, então, mas falando do jogo de hoje, então a gente adiou o título do Barcelona, podendo assim, se caso, no domingo que vem, né? O Barcelona, se eles vencerem a gente lá no Camp Nou, a gente enfrenta eles no Camp Nou, né? Aí eles são campeão na nossa cara, né? Lá, né? Mas enfim, se caso a gente vença eles, aí a gente ainda prolonga o título deles, e é isso que o Real Madrid tem que fazer. A gente tem que lutar pela dignidade do Real Madrid, porque esses jogadores que estão aí, eles têm que saber a camisa que eles estão vestindo, o escudo que eles estão vestindo, porque esse escudo é tremendo de gigante, é o maior da Espanha, é o maior do futebol, e eles têm que entender isso. Já que eles não conseguiram a temporada inteira dar nenhum título pra gente, principalmente então, pelo menos então que eles consigam pela dignidade, jogar pela dignidade e prorrogar esse título do Barcelona. Bom, mas enfim, falando do jogo, o primeiro tempo horrível, como eu disse para vocês, um meio-campo feio, tenebroso. A escalação do Real Madrid foi com o Rüdiger na zaga, foi o Hausen fazendo a dupla de zaga com o Rüdiger, o Mendy na lateral esquerda, Trent na lateral direita, formando o quarteto do meio campo, sempre no 4-4-2 dele, né, do Arbeloa. Aí tinha o Thiago Pittar, tinha o Tchouaméni, tinha o Bellingham e tinha também o Brahim Dias e o Vinícius Júnior na frente, né? E eu me esqueci também do Valverde, né? O Brahim Dias estava fazendo quase uma dupla de ataque ali com o Vinícius Júnior, porque o Güler, né, tá machucado, não joga mais essa temporada. Enfim, mas o time não funcionava, né? Muitos cruzamentos, perdi até a conta de quantos cruzamentos teve, né? Teve vários escanteios pro Real Madrid, né? Teve vários cruzamentos de falta que o Trent estava na bola toda hora, e o Real Madrid ainda continua pecando na bola aérea, né? Muitos cruzamentos, você não via um Hausen, que é grande pra caramba, você não via um Rüdiger pulando, você não via um Tchouaméni que tem estatura, você não via um Bellingham que tem estatura também para poder cabecear essa bola. Não tinha uma bola aérea correta, nem nas faltas que o Trent fazia e também nem nos cruzamentos que o Trent fazia, tá? Muito menos, então, Brahim Dias e Vinícius Júnior. O Brahim Dias totalmente horrível, tá? Enquanto jogou, não apareceu no jogo, não criou nada, não fez nada. Ele é junto com, para mim, com o Camavinga e o Ceballos, que também o Florentino Pérez tem que dar linha na pipa com ele, tá? O Brahim Dias é outro que não vem melhorando, não vem colocando nada, acrescentando nada dentro do Real Madrid, tá? O Brahim Dias muito ruim, um futebol muito ruim. Foi só então, depois que ele começou no segundo tempo, ainda ele quis insistir no Brahim Dias, que daí com uns 15 minutos mais ou menos ele tira o Brahim Dias, mas aí o Real Madrid melhora, tá? Mas antes disso, ainda falando do primeiro tempo, com 15 minutos do primeiro tempo, sai o Mendy, né, o nosso lateral esquerdo, de novo, uma lesão ali na coxa, né? Uma lesão muscular dele. Ele quase desiste da jogada, mas como o jogador ia pegar a bola ali, ele consegue fazer um recuo meio que no esforço, sai e entra o Fran Garcia, né? Tem alguma coisa estranha também, dá pra ver com os espanhóis, dá pra ver que os boatos dos jogadores espanhóis com o Xabi Alonso, com o Arbeloa, existe mesmo alguma coisa ali, porque ele não colocou
o Carreiras, né? Ele entrou com o Fran Garcia, mas o Fran Garcia jogou bem, tá? Jogou bem, para minha surpresa ele jogou bem, mas dava para ver, a câmera focava no Carreiras ali, o Carreiras não gostou nada, não entrou também, não jogou hoje, enfim, tem coisa estranha aí, tá? Mas enfim, e aí vem de novo aquilo que eu venho falando para vocês, né? Do departamento médico do Real Madrid e dos jogadores de defesa do Real Madrid. Assim como o Militão, o Mendy é outro que não dá. Não dá mais, não dá mais. O Florentino Pérez, ele tem que enxergar isso aí. Se ele não enxergue, então se o Kroos vir como diretor esportivo, se o Florentino Pérez pegar o Kroos e ele ser efetivado como diretor esportivo do Real Madrid, ou outra função que ele faça dentro do Real Madrid, que ele olhe isso dentro do Real Madrid e passe para o Florentino Pérez, que a gente precisa sim de um lateral esquerdo também, tá? Não dá para continuar com o Mendy, porque o Mendy não tem condições mais de continuar no Real Madrid, assim como o Militão. Tá? Esses caras não dá para ficar, tudo bem, é um ótimo lateral esquerdo quando tá saudável, quando tá disponível. O Militão é um ótimo zagueiro, um dos melhores do mundo quando tá saudável, quando tá disponível, assim como o Mendy também. Mas são caras que não dá para fazer uma temporada em cima desses caras. Não dá para montar um projeto de time em cima desses caras, porque esses caras só se lesionam, não conseguem fazer 5 jogos seguidos, né? Então, Mendy saiu com 15 minutos entre o Fran Garcia, mas o Fran Garcia entrou bem. Mas enfim, o meio-campo morto do Real Madrid. Como eu disse, um primeiro tempo morto, não criava nada, várias bolas aéreas para ninguém cruzar, ninguém. O Hausen, meu Deus do céu, como esse cara não se projeta, como esse cara não consegue subir para fazer ter uma bola aérea, fazer um cabeceio dele ali. Precisa melhorar muito isso aí, o Real Madrid. Bom, aí termina o primeiro tempo morto do Real Madrid, nada, o Vinícius Júnior também não tinha criado nada, tava cobrando muito ele, né? Mbappé, como vocês sabem, machucado, não se lesionou, quer dizer, se lesionou. E tá de férias lá, eu tava até vendo agora um pouco antes de gravar esse vídeo, saiu o Zidane falando disso, que ele não entende o que acontece com alguns jogadores, falando do Mbappé, né, que não acabou a temporada ainda, não importa se o cara tá disponível na equipe ou não, ele não pode sair de férias assim e deixar o time a Deus dará, ele deveria estar assistindo lá, né, deveria estar com os companheiros, mas não, né, o Mbappé tá lá com a Esther Exposito lá, aos loves, numa lancha, num iate, enfim. Então dá pra ver que o Mbappé também, pelo amor de Deus, né? Pouco profissionalismo do Mbappé. E por incrível que pareça, hoje que ele não estava jogando, o Real Madrid conseguiu vencer por 2-0, né? Aí o Arbeloa fraco de tática, um cara completamente entregue, fraco pra caramba. Eu já tava falando que o Brahim Dias não tava dando certo, não tava funcionando com o Brahim Dias. O Brahim Dias foi o pior de todos, você vê a pior nota, não tava entregando. Aí aos 10 minutos ele tira o Brahim Dias, coloca o Gonzalo Garcia, tira o Thiago Pittar, que também não tava jogando bem, coloca o Mastantuano, por incrível que pareça, o Mastantuano de novo, meu Deus do céu, já falando dele aqui, é impressionante como o Mastantuano não entrega dentro do Real Madrid. Tudo que ele tenta, ele erra. Escorregava, decisões erradas, não teve decisões assim que gerasse contra-ataque, ainda bem, né? Mas acabava entregando uma bola ou outra, tentava cortava errado, sabe? Tipo assim, pressionado, não consegue sair de pressão, enfim. Mas Santuano com certeza vai ter que emprestar o Real Madrid por 2 temporadas, pelo menos, para ele ganhar uma experiência, né? Porque uma temporada só não basta, né? Tem que emprestar por 2 temporadas aí, não sei para que time, mas que ele jogue bastante e ganhe experiência. Mas enfim. Falando dos jogadores que entraram, tirando o Mastantuano, o Gonzalo entrou bem ali, até que ele faz uma tabela com o Vini Júnior, o time do Real Madrid melhora muito, né? O Gonzalo, ele sabe jogar de centroavante, ele é centroavante. O que eu falo? Pra que cruzar a bola na área com 2 jogadores anico que a gente tem, né? Sendo que a gente tem o Gonzalo ali, que sabe fazer o pivô, sabe jogar de costas, sabe fazer 1-2, né? O gol do Real Madrid sai numa tabela dele com o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior passa pro Gonzalo, o Gonzalo já de bate pronto, sem esperar, já passa direto pro Vinícius Júnior e assim sai o gol do Real Madrid. O Vinícius Júnior passa por 2 e faz o gol do Real Madrid ali, um belo gol do Real Madrid, assim, abrindo o placar pro Real Madrid, fazendo 1-0, uma bela jogada entre os dois. Então o Gonzalo abriu muito espaço, depois disso o Vinícius Júnior se soltou muito, começou a jogar muito bem, e aí sai o segundo gol do Real Madrid, né, num passe do Bellingham, né, com o Vinícius Júnior. O Bellingham recebe um passe, e aí o Bellingham toca de calcanhar, né, no que ele já recebe, ele já toca
de calcanhar, o Vinícius Júnior já pega de bate-pronto, joga no ângulo do goleiro, no ângulo esquerdo do goleiro, fazendo 2-0 pro Real Madrid. E ainda teve outras chances, uma chance que o Vinícius Júnior abriu pro Gonzalo, ele poderia ter até sido fominha ali e tentar fazer seu hat-trick, né? Mas o Gonzalo errou aquela bola ali, não teve mais chances pro Gonzalo fazer, assim. O Massantuono errou tudo que tentou também depois. Aí o Bellingham errou também, o gol feito Bellingham. É outro que precisa melhorar muito. Senti muita falta do Valverde. Eu tava falando que quando o Mbappé jogava, o Valverde não tava mais se projetando no ataque. Só que o Mbappé não jogou e hoje ele também não se projetou, né? Eu não sei o que tá acontecendo com o Valverde, não tá participando mais das partes ofensivas do Real Madrid. A gente precisa muito do Valverde, porque ele tem esse faro de gol na hora que ele chega ali na frente, tá? Ele tem aquela bordoada, ele tem umas bolas colocadas dele também, que ele vai muito bem, só que o Valverde não chegou. Então não sei o que acontece, né? Falta tática, falta o técnico ser mais presente, o Arbeloa morto na beira de campo, né? Ele tinha a hora que ele fazia assim, ó. Sabe? Tipo assim, parecia aquele cara que faz mímica, né? Que tipo não fala nada, ele quer falar alguma coisa, mas não fala, tem medo de pedir pros jogadores, enfim. Horrível o Arbeloa, né? O jogo tava claro que tinha essa leitura para ele fazer ainda no primeiro tempo para entrar com o Gonzalo, ele não entrou, mas enfim, depois melhorou muito, né? E surge de novo aqueles boatos, né? Do Mbappé não tá e o Real Madrid jogar bem. Eu já acho que não é mais boato, tá parecendo que é mesmo. Mas isso não importa. Sabe por que não importa? Porque o Florentino quer ele, o Vinícius Júnior e o Bellingham. O time é em cima desses três, não interessa. Ele pagou caro no Vinícius, ele pagou caro no Bellingham. Ele gosta do Vinícius Júnior, ele gosta do Mbappé. O Mbappé era um sonho de consumo dele desde quando antes o Mbappé ainda tinha negado o Real Madrid quando ele estava no PSG. E a Trindade Suprema vai ter que jogar com o Florentino Pérez, tá? O Mbappé só não estava jogando porque ele estava lesionado, enfim, mas não importa, pessoal, não importa. Essa vai ser a Trindade, tá? E algum técnico com culhões, com coragem, vai ter que fazer esse time jogar com esses três jogadores aí, tá? Esses três jogadores não vai sair da equipe, tá? Se eles saírem da equipe, o Florentino Pérez manda embora, tá? O Florentino Pérez não vai colocar um jogador desse no banco, quer dizer, o próximo técnico não vai colocar um jogador desse no banco porque ele sabe que o Florentino Pérez quer que ele seja titular. Não tem como, tá? Então vai ter que ter um jeito de resolver. Vamos ver, então, o que vai acontecer na próxima temporada, né? Eu acredito que estão falando aí do Endrick também ter que fazer parte do time do Real Madrid agora, do time titular, né? Para jogar num 4-3-3 daí, ou num 3-4-3, não sei, né? Eu acho que seria bom, porque um 3-4-3 a gente não tem lateral assim, porque o Mendy é lateral, mas nunca tá, né? O Trent, ele é mais ala do que lateral, e talvez o Carreiras ali também sendo um ala, né? Num 3-4-3 com o Vini na ponta esquerda, o Mbappé no meio e o Endrick na ponta direita, daria bem, né? O Endrick fez gol hoje, não vi os jogos ainda, não vi os gols ainda, vou ver os gols depois que eu terminar esse vídeo, enfim, mas o Endrick aí, ele faz gol, também passa, é arco e flecha, mas enfim, isso é para a próxima temporada. E o Gonzalo, eu acho que falta oportunidade para ele, tá? O Gonzalo, eu acho que ele é um bom jogador, mas falta oportunidade, ele não joga. Ele só joga 20, 30 minutos, então ele tem que estar sempre se provando toda hora, e a bola tem que cair nele para ele meter os gols, né? Mas enfim, parece que o Real Madrid tá querendo vender ele. Eu acho que se fosse jogar com três atacantes, o Gonzalo teria que ser, pelo menos ali, ser um reserva para fazer sombra de alguém, porque poderia entrar em algum momento ali para modificar o jogo. Bola aérea e fazer pivô, ele sabe, tá? Ele também é bom em bola aérea, quando a bola vai para ele, tá? Enfim, mas eu não sei o que o Florentino Pérez quer fazer. Para mim, ele tá esperando a Copa do Mundo, né? Ele vai esperar acontecer essa Copa do Mundo. Acho que técnico ele já vai anunciar antes. Acho que o Mourinho vem mesmo, né? Um técnico com coragem, com culhões para poder mexer em alguma coisa ali, pelo menos colocar um pouco de ordem e dar um pouco de vida, um pouco de tática nessa equipe. Mas enfim, jogadores mesmo para vir pro Real Madrid, eu acredito que mais pós-Copa do Mundo, né? Porque daí o Florentino quer olhar, quer ver quem que vai estar ali, quem que pode vir, quem que vai aparecer pro mundo aí, quem que vai se destacar na Copa. Bom, então, pessoal, é isso. Agora, domingo que vem, no dia 10, como eu falei para vocês, tem o El Clássico, que o Real Madrid tem que prorrogar esse título do Barcelona, tá? Então vamos ver o que o Real Madrid vai aprontar. Os caras ficaram uma semana aí, parecia que não tinha treino no primeiro tempo. Vamos ver se o Arbeloa vai ter coragem de alguma coisa. A gente não sabe se o Mbappé vai estar disponível, né, nesse jogo.
Eu acho que não. Uns falaram que sim, outros falaram que não. Parece que o Mbappé só volta no final de maio, mas o final desse mês de maio já termina a temporada também, né? Então não faz muito sentido. A gente não sabe se o Rafinha vai estar disponível pro Barcelona, né? Uns estão falando que vão estar. Eu acho que ele vai jogar meio tempo, pelo menos, tá? Não sei se vai jogar o tempo inteiro. O Yamal não vai estar, mas enfim, vai ser um jogaço aí. E a gente tem que prolongar esse título do Barcelona. Beleza, pessoal? É isso. 2-0 pro Real Madrid. Vinícius Júnior destruiu. É isso. Rala Madrid.